Começou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. A paz, Beatriz. A paz, galerinha. A paz, Igreja do Senhor Jesus. Amém? Mais um dia, uma noite, mais uma quinta-feira de quarentena, né? Estamos nos reunindo mais uma vez, em nome de Jesus. Você que vai entrando aí, vai compartilhando, vai convidando, para que possamos, nesta noite, ouvirmos a voz de Deus através da palavra do Senhor, né? Porque o Senhor tem muito para nós, o Senhor tem muito para falar com cada um de nós, com cada um de vocês que estão aí neste momento. Paz Bárbara, paz Domingas, aleluias, glória a Deus. À medida que vocês forem entrando aí, nós vamos iniciar esse momento, amém? Queria desde já iniciar com uma oração, amém? Aí você que está na sua casa aí, entra em conexão aí neste momento com os céus, com o reino dos céus, receba a unção, o poder, a glória nesta noite, amém? Quero orar com você para nós iniciarmos. Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Espírito Santo, nós te amamos, nós queremos a Tua presença, Espírito Santo. Jesus, nós te adoramos, queremos o Senhor, é o mais adorado entre nós, não há outro Deus, não há outro, ó Deus, cujo qual nós possamos adorar, nós possamos exaltar e engrandecer, a não ser o Senhor Jesus. Por isso nós te adoramos e te invocamos e agradecemos pela Tua presença neste lugar. Espírito Santo, reina em nós, Espírito Santo, nos conduz, nos ensina, tira, ó Jesus, aquilo que não te pertence em nossas vidas, tira aquilo, Deus, que não te agrada, nos faz sermos diferentes, muda, Senhor, Deus querido, o nosso pensamento, se ele ainda não estiver, ó Deus, conforme a Tua vontade, se o nosso pensamento ainda não estiver ligado ao Teu pensamento, se o nosso coração não estiver ligado ao Teu coração, nos leva ao Teu coração. Jesus, eu te peço que o Senhor possa nos conduzir ao centro da Tua vontade, ao centro do Teu coração, para que possamos fazer o Teu querer, para que possamos fazer a Tua vontade, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Senhor, nós te agradecemos, nós te exaltamos e te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, Camila, paz do Senhor. Irmã Nadir. Everson, a paz. Everson, domingo, a paz. Eu comecei a orar, tinha 5. Quando eu abri os olhos já tinha 15 pessoas aí. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão chegando. Glória a Deus. Que Deus é bom. A paz, pastor. Deus abençoe. Nós vamos louvar. Eu quero trazer um louvor nesta noite. E foi difícil eu convencer a minha esposa a aparecer, mas ela falou que vai aparecer hoje, para nós louvarmos junto aí, tá bom? Então, hoje vai minha família aqui para nós estarmos louvando junto em nome de Jesus, amém? Minha esposa. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor? Amém?
Aleluia. Glória a Deus. Deixa ligado as duas na internet. Tá no... Amém? Sua humildade colocou jardim em mim. Tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado és o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua.
Amém? Glória a Deus. Senhor, gente. A paz. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos, amém, glória a Deus. Para ouvir direitinho aí, a voz estava saindo direitinho. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu queria que você pudesse, neste momento, abrir a sua Bíblia aí na sua casa, no livro de Neemias. Amém? A passagem que eu quero ler hoje é uma passagem que na verdade, nós já lemos ela hoje, eu e minha família, nós lemos nosso devocional e muitas vezes a gente tem sempre alguma coisa preparada, mas eu confesso que hoje eu não tinha, assim, não porque eu não busquei, eu até falei com Deus, estava pedindo algo da parte do Senhor, desde do momento em que o pastor já havia me comunicado, mas somente hoje foi que o Senhor me trouxe à memória essa palavra, que ela fala nada mais nada menos que sobre o amor e a autoridade, né? Porque o amor, ele só existe mesmo quando não há nenhuma autoridade. Quando eu digo autoridade da vida humana, porque a única autoridade que tem que ser existente em nossas vidas é a autoridade divina. Porque quando a autoridade divina ela sai e entra a autoridade humana, então o que acontece? Se torna-se também o domínio humano. E quando tem o domínio humano, então aonde há um domínio humano, aonde o homem domina alguma coisa, é um princípio babilônico. E você vai ver lá na história de Nimrod, que foi o primeiro homem a dominar outro homem, e ali foi um princípio babilônico. E quando nós pensamos em domínio, o único domínio que tem que estar no nosso pensamento, na nossa mente, é o domínio celestial, é o domínio do reino dos céus, é o único que pode dominar e domina todas as coisas, é o domínio dos céus, é o domínio de Deus. Por isso que nós devemos entender que há momentos, nem tudo na nossa vida, querido, nós vamos ter uma explicação para todas as coisas. Existem coisas que nós não vamos compreender, existem coisas que nós vamos passar a vida inteira tentando entender, mas nós não vamos entender. Muitas das vezes, quando um homem ele está cheio da autoridade de Deus, da autoridade divina, muitas vezes ele é interpretado mal pela aquilo que ele talvez faça. Eu mesmo me sinto às vezes assim, eu me sinto muitas vezes quando eu estou querendo trazer autoridade para dentro da minha casa, muitas vezes há conflito aqui, há conflito entre eu e meu filho, há conflito entre eu e minha esposa. Por quê? Porque nós queremos trazer um domínio que é um domínio humano, mas quando o domínio é um domínio divino, um domínio que vem dos céus, então há paz, há liberdade, né? E a gente consegue se entender. Antes de nós lermos o texto, que é Neemias capítulo 12, versículo 26, nós vamos decorrer alguns versos aí, tá bom? Que eu li, que nós vamos, para entendermos melhor. Mas antes de eu ler o texto, de entrar no texto, eu queria ler um sermão chamado o Sermão do Mandato. O Sermão Mandato. Esse sermão é um sermão que foi escrito há muitos anos atrás, e tem esse livro na internet, tá bom? Se você procurar e pesquisar o Sermão do Mandato, você vai ver lá. E aí eu não vou ler o texto todo, mas é só para você ir se entronizando aí naquilo que nós vamos falar nesta noite, amém? E diz assim o texto: vede em Abraão e Isaque claramente, nestes 3 dias em pé, que Abraão foi caminhando para o monte do sacrifício com seu filho Isaque, ambos iam igualmente perigosos, mas não iam igualmente finos, iam igualmente perigosos. Por quê?
Um ia morrer, o outro ia matar. Mas não iam igualmente finos, porque um sabia aonde caminhava, o outro não sabia. O caminho era o mesmo, os passos eram iguais, mas o conhecimento era muito diverso. E por isso também o merecimento. Abraão merecia muito, Isaac não merecia nada, porque Abraão caminhava com ciência, Isaac com ignorância. Abraão ao sacrifício sabido, Isaac ao sacrifício ignorado. O texto ele continua, mas é nessa parte que eu queria dizer sobre a autoridade. A autoridade que estava sobre Abraão naquele momento era uma autoridade divina, mas todos os homens que estavam à sua volta olhavam para Isaac e não entendiam por que Isaac talvez ia fazer aquilo. Eu não sei se todos compreendiam o que ele estava indo fazer, porque nem o sacrifício ele estava levando, né? Mas Isaac estava indo ignorante e o Abraão estava indo ciente do que ia fazer. Mas, assim com a autoridade que Abraão tinha, ainda assim, ele estava debaixo de uma obediência. É por isso que a autoridade que está sobre as nossas vidas, ela precisa estar debaixo de uma obediência. E essa obediência, ela precisa ser divina. Não pode ser uma obediência humana. Não que nós não devemos seguir as leis. As leis estão debaixo da mão de Deus. E nós vamos falar um pouco sobre isso também. Mas, entrando no texto, Neemias capítulo 12, o verso 26. E diz assim: estes homens valorosos serviram no dia de Joiaquim, filho de Jesua, neto de Josadaque, e na época do governador Neemias e de Esdras, o sacerdote escriba. Então aqui nós vemos que o livro de Neemias está falando de Neemias e de Esdras, os dois. Neemias como um governador, Esdras como um sacerdote escriba, que era aquele que lia os mandamentos, lia a Torá, ele pegava a Torá, lia para todos estarem cientes. Neemias como governador, e você vai ver a história lá atrás, como eles chegaram a isso, porque eles estavam indo para a reconstrução dos muros, para a reconstrução do templo, para a reconstrução da cidade que estava destruída, e a cidade estava destruída por causa da desobediência, então é por isso que a cidade estava destruída, e eles foram ali naquele momento, nós vamos ver o livro de Esdras e o livro de Neemias, tem a oração dos dois, e quando eles oram, eles se colocam como culpados também, eles dizem: Senhor, nós erramos, nós falhamos, e eles falam com Deus, mas lembra, Senhor, lembra daquilo que o Senhor prometeu, daquilo que o Senhor falou, e Deus fez a obra na vida desses dois homens, e Neemias e Esdras foram levados de volta para a sua cidade e começaram a reconstruir a cidade. Mas o que me chama a atenção nesse momento é que a autoridade que estava sobre esses dois homens era uma autoridade divina, mas muitos que estavam ali, alguns entendiam, mas outros não entendiam essa autoridade. Tanto é que você mesmo lendo o texto, você começa se você for meditar e pensar, será que esses homens realmente eram o que nós lemos? Será que eles eram realmente uma bênção? Será que você é uma bênção? Será que nós somos uma bênção? Será que nós somos mesmo aquilo que todo mundo fala que nós somos? Muitas vezes nós temos em nós algo que mostra algo que nós não somos. É quando você compra um produto e aquele produto ele tem aquele selo, né? E muitas vezes a gente tem um selo que mostra algo que nós não somos. Você já pensou você comprar um produto dizendo que é alguma coisa, quando você abre o produto é outro produto? Você vai se sentir uma pessoa enganada? E estes homens, a Bíblia diz que eles tinham autoridade de Deus. A autoridade de Deus estava sobre a vida deles. E aí a gente vai decorrendo no texto e a gente vai vendo a realidade do que estava acontecendo e o que realmente nos leva a pensar. Eu queria que você lesse agora, nesse momento, o versículo 43. No versículo 43,
Diz assim: e naquele dia, felizes como estavam, ofereceram um grande sacrifício, pois Deus os enchera de júbilo e de gratidão. As mulheres e as crianças também estavam muito contentes, e o som da satisfação e do louvor de Jerusalém podia ser ouvido desde muito longe. Olha só. O Pedro, até na versão que o Pedro leu, ele diz que o coro ultrapassou os muros. Não foi isso que tu leu? O coro ultrapassou os muros, que foi a versão que o Pedro leu. A minha versão diz que o louvor de Jerusalém poderia ser ouvido desde muito longe. Quando você louva, quando nós estamos felizes, a nossa alegria ela é transferida, ela é transparente, ela exala em nós a alegria, o júbilo, e nós ficamos felizes com isso. E esse povo aqui diz que eles estavam felizes. Sob a autoridade de quem? Daqueles homens, né? Claro que tinha outros líderes, mas Esdras e Neemias são os que estão sendo mencionados no livro até então, que depois do Esdras veio Neemias. E aí você percebe que eles estavam felizes, a Bíblia diz que eles ofereciam sacrifícios, a Bíblia diz que eles estavam cheios de júbilo, de gratidão. E nós também temos que estar assim, felizes. Mas vamos continuar no texto. Agora eu quero que você vá lá para o capítulo 13, o próximo capítulo. Amém? No próximo capítulo, no 13, no versículo 23, aí nós vemos o que eles falam. Olha só o que acontece no versículo 23. Neemias chega a condenar, ele chega a condenar casamentos mistos. Por quê? Porque eles eram judeus. E nós acreditamos que o judeu foi o povo escolhido, amém? Que é outro estudo, mas os judeus, como povo escolhido, eles não poderiam se misturar com outros povos, né? Eles precisam ser uma linhagem só. E aí, no versículo 23 diz: além disso, naquela época constatei também que alguns judeus tinham desposado mulheres estrangeiras de Asdod, de Amon e de Moabe, 3 povos diferentes. A metade dos seus filhos falava a língua de Asdod, ou a língua de um dos outros povos gentios, e não sabiam falar a própria língua de Judá. Eles perderam a linguagem, querido. A linguagem que nós temos, ela tem que ser uma linguagem única, uma linguagem que só pode ser decifrada pelo Espírito Santo. Aliás, nós deciframos a palavra de Deus através do Espírito Santo, e essa palavra que nós deciframos através do Espírito Santo, ela precisa ser ministrada. E é essa mesma linguagem que nós temos que falar. Todos nós precisamos falar a mesma linguagem. Mas naquele momento, porque eles se misturavam com outros povos, eles pararam de falar a linguagem que era a linguagem dos judeus e passaram a falar outras linguagens. Quer dizer, eles estavam fora de sintonia, totalmente fora de sintonia. Perderam a linguagem. E quantos de nós não perdemos a linguagem? Quando você perde a conexão. Nós estamos distantes, nós estamos sem cultuar, nós estamos praticamente, uma vez eu falei sobre isso, estamos praticamente afastados da igreja local, igreja física. Não estou falando afastado do Senhor, mas a igreja física. Uma vez eu falei sobre isso, porque as pessoas têm, eu sou uma pessoa que, eu sou muito duro às vezes nas palavras, e quando alguém fala assim, não existe desviado é o diabo, eu falo, tem sim desviado, porque se não tivesse desviado, querido, a palavra não existiria para que nós pudéssemos realmente interpretá-la corretamente. Quando você vê desviado e afastado, há uma diferença. Quando você pega uma pessoa que ela se afasta do trabalho, ela não está indo trabalhar porque ela está enferma, ela tem algum problema que ela não permite ela ir trabalhar, então ela está afastada. Mas se aquela pessoa está bem e ela vai para o trabalho e lá no meio do caminho ela se desvia e vai fazer outra coisa, ela está o quê? Ela está
desviada, ela não está afastada, porque ela pode ir, mas ela não vai porque ela não quer. E o afastado, ele quer, mas ele não tem força, ele quer, mas ele não pode. Então por isso que eu estou praticamente brincando, mas dizendo assim que nós estamos afastados, porque nós queremos ir adorar, mas nós não podemos ir ao templo, porque a situação da pandemia não nos permite ir, então nós estamos afastados. E aí nós estamos afastados, e aí nós estamos de banco, né? Porque quem que é de estar de banco? Estar de banco é quando o pastor diz assim, olha, você por algum motivo não pode estar mais na frente de um trabalho, então você precisa estar no banco, e aí você se senta lá e fica lá. Então nós estamos aqui. Estamos nas nossas casas, o pastor não fala mais nada, o pastor não me manda fazer mais nada, então eu estou aqui. Estou de banco, estou afastado, e agora? E agora começa a abrir as brechas. E agora a minha linguagem começa a mudar. E eu começo a falar diferente. Eu não falo mais. E de repente nós começamos a se misturar com outros povos. E de repente, quando eu digo povos, são espirituais. Não estou falando de pessoas. Porque nós precisamos olhar para as pessoas não como elas estão fazendo alguma coisa. Mas nós precisamos olhar para as pessoas como elas são humanas. Eu não olho para uma pessoa pelaquilo que ela faz, mas eu olho para a pessoa pelaquilo que ela é. Ela é um ser humano, entende? E por ela ser um ser humano, eu preciso olhar para ela daquela forma, como um ser humano que precisa e depende da misericórdia e da graça de Deus. E isso ela só pode ser alcançada pela misericórdia e pela graça de Deus através de mim, através da linguagem que eu ainda tenho, que eu ainda não perdi, e que se eu misturar com outros povos e começar a andar com outros povos espiritualmente falando, eu vou perder a minha linguagem, e as pessoas que precisam ouvir a palavra não ouvirão mais a palavra porque eu perdi a minha linguagem. Você vai ver isso quando você começa a olhar aí no capítulo 13, você vê que eles perderam essa linguagem. Mas se você ler o versículo 25, diz realmente sobre o Neemias, que nós agora vamos... Eu não sei qual a versão o que a versão de vocês diz, mas olha só o que minha versão diz sobre Neemias. Ele falando: eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Cheguei a espancar algum deles e arranquei os próprios cabelos. Fiz com que jejuassem pelo Senhor, em nome de Deus, e adverti: não darei vossas filhas em casamentos a filhos pagãos, e do mesmo modo não tornareis as vossas filhas para que vossos filhos, nem para vós mesmos. Na minha versão, aliás, minha não, né? A palavra que eu estou lendo aqui, que essa é a versão King James, ela diz que Neemias chegou a espancar algumas pessoas, arrancar o cabelo da pessoa. Neemias partiu para a violência, Neemias partiu para a ignorância. E aí, você lê isso e você fala: caramba, quem é esse Neemias? Será que esse Neemias era tão bênção assim mesmo? Será que eu sou tão bênção assim mesmo? Eu me lembro do irmão Roberto quando ele dizia muito isso. Uma vez ele disse na pregação, ele disse assim: todo mundo fala que o irmão Roberto é uma bênção, o irmão Roberto é uma bênção, mas será que o irmão Roberto é uma bênção de casa? E aí todo mundo fala: o irmão Lindenberg é uma bênção, o irmão Lindenberg é uma bênção, mas será que o irmão Lindenberg é uma bênção dentro de casa? Quem tem que dizer que eu sou uma bênção é quem eu convivo. É minha mãe, é meu filho, é minha esposa. E olhe lá que ainda existem coisas, querido, que só Deus consegue sondar os nossos corações. Mas nós não podemos, de maneira alguma, perder a linguagem. E aí, ele fala assim, no versículo 26. Ora, acaso não foi exatamente isso que aconteceu com Salomão? E aí você vai lá na história de Salomão e você vê o que fez Salomão se desviar. As mulheres. Um homem que tinha tudo, todo o poder na terra, toda a riqueza na terra, e tinha todas as mulheres também, porque ele casou-se com 700 mulheres e 300 concubinas, 1000 mulheres para um homem, e aí ele se corrompeu. Salomão perdeu a linguagem, assim como muitas vezes eu e você também perdemos a linguagem quando nós deixamos de ouvir a palavra e colocá-la em prática. Em prática. E aí nós vivemos entre a lei e a graça. Será que nós não estamos vivendo isso nos dias de hoje?
Será que este momento de pandemia não está nos fazendo muitas vezes ficarmos com pensamentos divididos? Olha, quem é da direita, quem é da esquerda, quem é do centro, quem é da onde, e não importa da onde você seja, o que importa é que você precisa falar a mesma linguagem, ter a mesma linguagem. Não adianta, sabe? Você pergunta, você olha pro cristianismo e você vê pessoas que se vestem assim, pessoas que se vestem assado, e todas elas são criticadas. Se me perguntam, irmão, você é tradicional ou você é pentecostal? E eu falo, eu sou tudo, tudo, eu sou tudo. Eu sou pentecostal, eu sou central, eu sou tudo. Mas por quê? Porque eu não faço mal pra ninguém, eu não faço mal pro pentecostal, eu não faço mal pros doidão, eu não faço mal pros malucos da tatuagem. Por quê? Porque assim como Paulo disse, fiz-me como eles, para que por todos os meios, algum deles sejam salvos. Eu preciso falar, eu preciso ministrar, a palavra tem que ser lançada, seja ela a quem for, mas ela não voltará vazia. É isso que importa, que a palavra não volte vazia. E nós estamos todos ansiosos para voltar aos nossos cultos. Amém? Eu creio nisso, eu acredito que nós estamos ansiosos, eu estou ansioso, eu quero voltar aos cultos. Mas aí nós olhamos para dentro de nós e aí nós pensamos, mas agora o culto vai voltar, e aí agora vai ser assim, distância, nós vamos ter que ter distância um do outro, álcool em gel, máscara, nós teremos que ter uma proteção, porque nós vamos ter que usar máscara, 1,5 metro de distância. Mas quem disse que nós já não estávamos distantes? Quem disse que nós já não estávamos distantes um do outro? E nada mudou. Na verdade, nada mudou. Essa pandemia, ela só veio para que, através da permissão de Deus, nós pudéssemos ser transformados. Deus quer nos mudar, Deus quer nos transformar, mas não mudou porque a distância, ela já existia, querido. Dentro da igreja já existia distância entre nós. Já existia essa distância. Mas vamos ter que usar máscara. E quem falou que nós não usávamos máscara? Quem falou que nós não usávamos máscara? Mas nós se abraçávamos, nós se beijávamos. E quem falou que muitas das vezes alguns abraços não foram hipócritas, alguns beijos não foram hipócritas? Porque nós estamos socialmente nesse momento distantes, mas nós já estávamos. Nós estamos usando máscara, mas nós já estávamos usando máscara. Nós estamos não estamos mais se abraçando, mas muitas vezes se abraçávamos e não era um abraço que o Senhor pede de nós. Aquele abraço que nós podemos sentir a presença de Deus. Aquele abraço que nós podemos ter a certeza, Deus me converteu, Deus me mudou, e quando isso acontecer, quando Deus nos converter, então a luz brilhará através de nós e essa luz alcançará outras vidas. E é isso. Essa é a necessidade. Isso é o que Deus ele precisa ver em nós. Deus quer ver em nossas vidas, querido. É essa autoridade. A autoridade divina sobre as nossas vidas. E essa autoridade, ela possa, no nome de Jesus, ser tão divina a ponto de que as pessoas olhem para você e elas entendam que a lei não faz mais diferença. Por quê? Porque eu estou debaixo da graça. E a graça, quando você está debaixo da graça, você já é natural você fazer a lei, cumprir a lei, como Jesus cumpriu e veio, cumpriu a lei, já é natural. E nós precisamos fazer isso. Precisamos, em nome de Jesus,
fazer a vontade de Deus, para que o seu nome seja exaltado, seja glorificado através de mim e através de você. Amém? Glória a Deus. Então é isso. Esta é a palavra. Esta é a palavra. Eu ouço muito falar sobre... esse dia até o pastor comentou, Deus está peneirando. Eu vejo muito falar sobre isso. E aí eu pergunto para mim mesmo agora, mas quem falou que Deus já não estava peneirando antes? Né? A peneira só está afinando. Mas Deus sempre vai peneirar o seu povo. Sempre. Desde os tempos de Israel, do Antigo Testamento, Jesus vem, Jesus morre e Jesus se entrega, porque a diferença de Isaac para Jesus foi essa, porque Isaac ele não sabia, mas Jesus ele foi por vontade própria e se entregou por mim e por você, para que hoje você possa ter a linguagem dele e ministrar para outras pessoas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora vamos orar. Que você possa ter compreendido isso, querido. Que você possa ter compreendido essa passagem, esse momento que Deus falou com você. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, Jesus, nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos. Vem neste lugar, Senhor. Reina em nós, nós precisamos, Pai, do teu reinado, Jesus. Eu te adoro, Deus, te adoro, te exalto, Senhor. Nós te adoramos, Pai, vem neste lugar, Jesus, vem neste lugar, Senhor. Não seja mais a nossa vontade, não seja, ó Deus, a nossa autoridade, mas seja a autoridade divina que vem do céu, Senhor. Autoridade que só o Senhor tem, autoridade que só o teu Espírito tem e pode nos guiar, Jesus. Aleluia. Só o teu Espírito tem, Jesus. Glórias a ti, Jesus, glórias a ti, glórias a ti. Oh, Yeshua, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Glória a Deus. Somente o Senhor, Pai. Somente o Senhor. Aleluia. Amém, queridos. Amém. Nós oramos, Pai. Oramos por cada um. Aleluia. Amém. Tem mais alguém pedindo oração? Janúzia. Deus abençoe a vida da Janúzia. Alcança, Senhor. Alcança a sua casa. Alcança o seu lar, o seu esposo, Deus. Alcança, Deus, o seu filho, Senhor Vitor, Deus. Vai trazendo sobre eles o teu entendimento, Senhor. Que a tua linguagem possa alcançar a vida deles. Que eles possam falar como o Senhor fala, Jesus. Ter a tua linguagem, Jesus. Amém. Aleluias. Amém. Tia Janúcia, eu falei. Não, mas nem tia, tá no hospital. Ah, como é o nome dela mesmo? Altair. Altair, vamos orar pela Altair. A Altair está com um problema de coração muito grave. Amém, queridos? Que Deus possa fazer um milagre
Ela depende de um milagre, verdadeiramente de um milagre na vida dela. Peço que vocês coloquem o nome dela, Altair, a tia da Priscila, em oração. Amém? Orar por Uberaba, que estão enfermos, muita dengue lá, né, André? Bastante dengue. Que Deus possa entrar com providência e curá-los em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Até a próxima. Amém e amém.